Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Estou novamente em Boston, Massachusetts. Tô aqui a trabalho essa semana, cheguei ontem, vou embora amanhã. Ontem já teve vídeo, eu passei um pouquinho pela cidade, está um dia super bonito hoje de novo, tá sol. Então ontem aproveitei um pouquinho do meu fim de tarde pós-trabalho para passear. E aí hoje eu resolvi responder algumas perguntas. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre nossa adaptação das crianças, principais diferenças, sobre a vida aqui nos Estados Unidos depois de tantos anos na Europa e na Inglaterra. Então aproveitei, enquanto eu estava me arrumando para trabalhar, para conversar um pouquinho com vocês. Então vai ser bem um esquema assim... maquia e fala, eu acho que esse é o nome das internets para esse tipo de vídeo. Então, respondendo as principais perguntas. E como sempre pedem para ver o que eu tô vestindo para trabalhar, tô com uma camisa branca e uma regatinha de renda por baixo, essa calça assim de cintura alta, essa aqui é da ASOS. Eu acho que essa camisa é uma super antiga da Zara. E aí ela fica assim, ela é meio justinha, sabe? Cinturada, então ela fica assim por dentro da calça. A calça tem bolso, no pé um flat, tipo um mocassim da Topshop. E essa calça, ela não é curta não, mas ela é daquelas que fecha um pouco no pé. Então ela fica melhor de flat do que de sapato alto. Eu esqueci de trazer brinco, colar e afins, então estou destituída de acessórios. Tô com meu relógio, muita gente também nos vídeos me pergunta sobre o meu relógio. Esse é o Apple Watch da terceira, esse modelo novo que saiu, sei lá, no passado. E as pulseiras, hoje eu tô com uma marronzinha de couro, geralmente eu uso uma de metal e comprei na Amazon. Porque eu não gosto muito das pulseiras da Apple, elas são muito esportes e a pulseira deles de couro ou de metal são caríssimas. Então se você for na Amazon.com ou então na Amazon.co.uk ou sei lá, do país que você mora e procurar pulseiras Apple Watch Wristband, você vai ver assim uma infinidade e custam, sei lá, entre 7 e 20 dólares, depende do modelo que você quer. Então, esse é o meu relógio e essas são as minhas pulseiras e por isso que, nossa, eu nunca vi essa pulseira no site da Apple. É por isso que a pulseira não é da Apple. E as unhas que eu fiz no vlog de ontem, esse esmalte é da OPI, ou OPI, e se chama Dom Bossa Nova With Me, então fica um branquinho bem brasileiro. Mas sem mais delongas, continue assistindo o vídeo, onde eu vou responder todas as principais perguntas que vocês têm me mandado. Então vamos começar, tô aqui com a listinha de perguntas mais comuns, não vai ser um post assim super elaborado porque eu tenho que me arrumar para trabalhar, mas aí então, enquanto eu tô me arrumando, eu vou respondendo perguntas. E só para avisar que sim, eu vou começar a colocar maquiagem e tudo que eu tô mostrando aqui é exatamente mesmo kit de maquiagens, mesmo as maquiagens tudo igual ao outro vídeo que eu fiz me arrumando e falando da outra vez que eu tava aqui em Boston. Como eu expliquei no outro vídeo, como a gente ainda tá em processo de mudança e tal, minhas maquiagens estão todas bagunçadas, então eu tô assim, mais ou menos com um kit cápsula e tô usando sempre as mesmas coisas, então trouxe as mesmas coisas, então não tem grandes novidades, são os mesmos produtos. Que se o som tiver com um pouquinho de eco, mil perdões, eu sei que volta e meia alguém reclama do som dos meus vídeos, não serem muito bons, mas gente, eu não sou uma youtuber profissional, eu não gravo com equipamento profissional, então é o que temos. Mas começando, a pergunta número 1, sem dúvidas, tem sido em relação à adaptação, principalmente a adaptação das crianças, se eles já estão adaptados, como é que foi todo esse processo. E assim, eu fico meio assim, sem saber direito o que responder, porque eu sabia que não seria uma adaptação difícil. Eu acho que no nosso caso foi bem diferente de outras famílias, né, que pensam em sair do país. Eu recebo muitos
comentários e e-mails e directs de leitoras brasileiras, portuguesas, que querem sair do Brasil, que querem sair de Portugal, porque, né, querem dar uma vida melhor para os filhos, e segurança no Brasil, problema de economia em Portugal, tal. Né, se preocupam com a adaptação e com a língua, e escola, essas coisas. E pra gente é diferente, porque apesar de, sim, realmente é um novo país, não deixa de ser o país deles, sabe? Dos meus filhos, porque o pai deles é americano, os avós, os tios, todo mundo é americano. A gente vinha pra cá todos os anos, de qualquer maneira, alguns anos mais de uma vez por ano. Eles não tinham problema com a língua, porque a gente já morava na Inglaterra antes, então a Isabela já falava inglês fluente, obviamente, e o Oliver ainda não fala, mas ele também já frequentava a creche, ele já falava com o pai em casa, em inglês, eles só falam português comigo. Então, assim, nenhum dos dois teve essa barreira, sabe? Acho que é diferente para uma família que só fala português e quer se mudar para um país de língua diferente, principalmente crianças na idade da Isabela. Sim, vão ter dificuldade com a língua, vão levar um período muito longo para se adaptar com a língua. Porque sim, também é verdade que crianças aprendem mais rápido e crianças aprendem língua rápido, mas não é milagre, gente. Aprender uma língua é difícil para todo mundo. Para crianças é muito mais fácil, sem dúvidas, do que para um adulto. Mas uma criança que já fala, uma criança de 3, 4, 5 anos, como é o caso da Isabela, se a gente tivesse ido morar na Alemanha, sim, ela ia aprender a falar alemão, mesmo sem nunca ter ouvido alemão na vida. Mas não ia ser uma coisa automática, ia levar um ano e pouco, sabe? Que ela ia ter dificuldade de, né, fazer amigos, de frequentar a escola, de simplesmente ir numa atividadezinha qualquer, porque a comunicação é o ponto-chave. Então, ia demorar um bom tempo, e isso é uma coisa que realmente tem que ser levada em consideração se você pretende mudar de país com crianças pequenas, porém já grandinhas, e se a língua é diferente. No caso deles, principalmente da Isabela, isso nunca chegou a ser um fator, isso nunca chegou a ser um problema ou uma preocupação, porque a gente sabia que ela não teria esse problema. Então, desde o primeiro dia, pra ela, tá assim, tá tudo ótimo, porque ela tava na casa da avó, sabe, não eram pessoas estranhas, estava em casa, estava com a família, e então, assim, as primeiras semanas, os primeiros mês e meio, desde que eles chegaram, que eles vieram uns dias, 2 semanas antes de mim, né? Então, para quem acompanhou os últimos vlogs de Londres, viu como é que foi essa despedida e tal. E então eles sabem, foi assim, foi férias, porque a gente tirou a Isabela da escola lá, mas sem fazer uma transferência. Porque o sistema educacional inglês é diferente do sistema educacional americano, porque o inglês começa um ano antes. Então, a série que a Isabela estava frequentando ano passado, que era o Reception Year, é o equivalente ao kindergarten aqui nos Estados Unidos. Então, na verdade, ela já fez o kindergarten. Então, a gente não precisou, assim, mas ela vai recomeçar tudo de novo agora. Então, a gente não precisou pegar papelada de transferência, equivalência de ensino, nada disso, que foi também um grande fator na nossa decisão de mudar agora, né? Do timing perfeito, da oportunidade, da mudança e tal, porque a gente sabia que até mesmo por esse lado da escola seria bom para Isabela. Então tiramos ela da escola lá, ela não terminou o último trimestre do ano escolar. E por causa dessa situação, né, que a gente explicou para a escola e tal, e eles sabem, não teve nenhuma preocupação do lado deles também, questão de ensino, desenvolvimento dela. E então ela ficou de férias, porque a gente ficou assim, não vale a pena passar pela adaptação da mudança, as semanas que eles ficaram longe de mim, que, né, foi mais assim uma coisa de desdobramento da família toda aqui, né, do lado americano, para manter eles entretidos em atividades, para não ficar aquela coisa assim sentada em casa sofrendo de saudade.
Então, trabalho em equipe, todo mundo junto, para deixar os dois felizes naquelas 2 semanas que eu tava em Londres sozinha e eles já tinham vindo para os Estados Unidos com meu marido. E aí, passando essa fase, a gente ficou meio assim de que, sabe, ai, será que vale a pena tentar colocar a Isabela numa outra escola? Porque ela ia ter que entrar numa creche. Então, ia ser uma creche pra ficar na creche, né, toda a adaptação de uma creche, de conhecer pessoas novas, professores e colegas e tal, e depois acabar. Porque na idade dela, a maioria das creches não tem um programa completo durante os meses de verão, justamente porque é o último ano, né, antes das crianças entrarem no sistema de ensino formal e começarem o kindergarten, que é tipo, sei lá, o CA, o pré, eu não sei mais a quantas andam os nomes das séries e ensino médio, secundário, segundo grau, essas coisas no Brasil, não sei mais. E então a gente resolveu deixar ela em casa, inscrevemos os dois, mas principalmente a Isabela, né, em atividades, então natação, ginástica olímpica, aula de artes, aula de música, essas coisas que a gente ia levando eles durante a semana. Minha sogra fez muito dessas coisas a partir de maio, né, depois que eu voltei a trabalhar, porque ela é aposentada e a gente estava na casa dela. Então ela ajudou bastante, assim, nessa questão. Mas chegou um ponto que a gente começou a notar que a Isabela estava meio de saco cheio. Porque ela estava sentindo falta de ter, né? Ela frequentou creche desde os 10 meses de idade. Então, a falta de estrutura para ensino e brincadeiras organizadas e a convivência, né, com outras crianças ela começou a sentir falta disso. Mas, mesmo assim, a gente sabia que era uma coisa tempo limitado, porque eu já tinha inscrito ela em vários programas de acampamento de verão, né, colônia de férias, summer camp, essas coisas. E resolvemos colocar nesse summer camp porque o nosso condomínio organiza um programa de colônia de férias para as famílias e para as crianças que moram no condomínio. Então, apesar de ser mais ou menos, né, o mesmo princípio dessa coisa, vai ter que se adaptar e tal, e para depois mudar de escola, por ser o programa do próprio condomínio, tá sendo ótimo para ela, porque ela tá conhecendo nossos vizinhos. E nós estamos conhecendo os vizinhos através dela também. Então, já entramos, assim, em alguns grupos de pais. Semana passada teve um play date de, tipo, uma outra mãe que tem uma filha também na mesma colônia de férias e mora, sei lá, poucos quarteirões, poucos minutos da nossa casa. Convidou, tipo, a Isabela e umas outras 2 amiguinhas e os pais, né, e nós, pra todo mundo ir lá na casa deles, para as crianças se conhecerem melhor e pros pais se conhecerem. Então, assim, tá sendo ótimo para ela, porque ela agora tem, né, uma atividade, começou fim de maio, então ela já tá umas 3 semanas, essa já é a 4ª semana? Não, acho que é a 3ª semana. E aí todo dia tem passeio, todo dia tem atividade, cada semana é um tema diferente. Então, assim, ela tá adorando, conhecendo um monte de gente, e vários dos amiguinhos dela que estão na colônia de férias vão ser colegas de turma dela na escola nova, porque ela vai estudar na escola do nosso bairro, né, na escola pública do nosso bairro. Então todo mundo que vai para a escola dela mora por ali. Então ela já está conhecendo vários dos nossos vizinhos que vão ter a mesma idade, que vão ser exatamente da mesma turma dela. Então eu acho que quando ela começar a escola vai ser assim, um dia como outro qualquer, porque ela já conhece muita gente. Então foi uma ótima decisão e uma ótima escolha, né, da nossa parte. E pelo Oliver, é diferente porque realmente ele é mais novo, né? Ele não tem, apesar de que ele também já estava na creche em Londres e já estava super adaptado na creche e tal, ele é bebê, né? Então, tipo, ficar em casa com a mãe, com a avó e com o pai também não faz grande diferença na vida dele. A rotina dele tá numa boa. Agora ele começou a ir pra creche também, meio período. Agora como é que
Quando é que foi? Começo de julho. Ele tá indo na creche também umas 2 ou 3 semanas. E tem ido 2 dias só, a gente tá na fila de espera porque não conseguiu os horários exatos que a gente queria para começar quando a gente queria. Então ele tá indo 2 dias por semana e já estamos, né, testando, já encontrei uma menina brasileira que vai ser, né, a nossa babysitter, babá, e durante os dias, agora, né, os dias que o Oliver não tá indo pra creche durante a semana, ela fica com ele lá em casa, leva no parquinho, leva na piscina. Minha mãe veio pra cá também por causa disso, então ela também tem ajudado a gente, enquanto, né, a nossa rotina não tá 100% estabelecida. Então também leva no parquinho, leva na piscina, leva pra passear, põe pra dormir, faz almoço, essas coisas. E eu até achei, eu confesso que eu fiquei preocupada com a adaptação dele na creche, porque apesar de que ele já ia a uma creche em Londres e já estava adaptado, acostumado, já estava indo na creche há mais de 6 meses quando a gente se mudou. Ele também ficou quase 2 meses sem ir a uma creche, né, sem ficar longe da gente. Então eu achei que ele ia estranhar bastante, mas não estranhou não. Assim, eu fiquei surpresa o quanto ele se adaptou rápido, porque nessa idade eles esquecem rápido, né? Mas o feedback da escola tem sido maravilhoso. Ele, sabe, não tem aquelas coisas, você vê, né, criança entrando na creche, chorando, se agarrando nos pais e sofrendo. E assim, ele não tá tendo nada disso. Ele, de vez em quando eu levo ele, na hora de dar tchau, ele chora. Quando é minha mãe, quando é meu marido, quando é minha sogra, ele não tá nem aí. Ele dá tchau, bye, e sai andando e vai brincar e adora as atividades. Tem dormido super bem lá, de tarde, né? Tem comido super bem, então também tá super adaptado. Já me arrumei praticamente toda e ainda tem mais pergunta para responder. A adaptação minha e do Aaron, acho que tá um pouco diferente, porque por um lado, sim, né, por mim eu sinto que é uma adaptação praticamente mínima, porque eu tô trabalhando para a mesma empresa, tô fazendo basicamente o mesmo trabalho que eu fazia em Londres, algumas diferenças, mas assim, as mecânicas, sabe, dos projetos e da empresa, o dia a dia, é tudo exatamente igual. E mesmo em Londres eu já trabalhava muito na base de projetos, né? Então, a cada 6 meses, a cada 3 meses eu trocava de equipe, trabalhava com um cliente diferente, trabalhava, enfim, tudo diferente. Então, até mesmo essa coisa de que, não conheço ninguém e tal, lá era exatamente igual. Eu acabei, ao longo dos anos, conhecia muita gente, porque, né, as equipes dos projetos acabam rodando e você acaba trabalhando com as mesmas pessoas muitas vezes, o que, né, a longo prazo é ótimo. E isso aqui também vai acontecer, mas sempre tem um projeto novo que você tem que começar tudo de novo. Então, aqui tá exatamente igual. Eu me sinto como se eu tivesse simplesmente pego um projeto para trabalhar nos Estados Unidos em vez de estar em Londres. Mas, então assim, por esse aspecto, pelo lado profissional, eu diria que a minha adaptação é assim, não existente. Eu não sinto que eu tive que me adaptar a nada, sabe? Mas, para todo o resto, assim, do dia a dia, então eu tenho perguntado muito assim, fala sobre as principais diferenças entre morar nos Estados Unidos e morar em Londres e tal. Eu tô aqui desde abril, uns 2 meses e meio. Eu não sinto que eu tô aqui há tempo suficiente para conseguir identificar essas diferenças. Eu sou casada com um americano há 10 anos, moro junto com um americano há 12 anos, então tô muito acostumada com pequenas diferenças, sabe? Entre brasileiros e americanos, entre ingleses e americanos, porque eu convivia com essas diferenças dentro de casa. E a nossa vida ainda não tá, assim, 100% de volta ao normal, não tá 100% numa rotina de dia a dia normal, porque primeiros 2 meses, praticamente, mais de 1 mês e meio, a gente estava na casa da minha sogra, então era uma situação muito improvisada, e agora a gente se mudou finalmente para nossa casa nesse último mês, mas estamos também numa situação de improviso, porque a casa não tá pronta, porque tem obra,
porque a Isabela começou a ir no Summer Camp, né, no acampamento de férias, mas o Oliver ainda não tá indo na creche todos os dias, e minha sogra tava ajudando, agora minha mãe tá ajudando, e agora... Enfim, eu acho que eu ainda preciso de um tempo, assim, eu preciso sentir que a vida entrou nos eixos e encontramos o nosso novo normal, para então conseguir assim, nossa, agora ok, essa é a minha vida. E então começar a identificar essas pequenas diferenças. Mas assim, não tô sentindo, não senti por enquanto nenhum choque cultural, nada que, meu Deus, não acredito que aqui eles fazem assim, seja lá o que for, não tô sentindo nada disso, pelo menos não por enquanto, né? Mas adaptação, saudade, é uma coisa que vem com o tempo. Então, né, tô dando tempo ao tempo e aí eu vou atualizando vocês. Mas aí, deixa eu ver aqui nas minhas perguntas, voltando ao papo da adaptação, né, eu acho que em relação à minha adaptação, eu tenho recebido muitas perguntas em relação a carro, né, essa coisa de que eu sempre fui muito honesta em relação ao fato de que em Londres eu adorava não ter carro. Eu não tive carro durante 14 anos e assim, tirando bem agora no finalzinho, com 2 filhos, esse último inverno com Oliver bebê, Isabela e rotina nova de escola diferente, né? Porque ela já tinha começado a escola, ele ainda estava na creche. É que eu comecei a ficar com raiva disso e comecei a sentir falta de ter um carro, mas ao mesmo tempo eu acho que isso também já fazia parte do processo de mudança, porque a gente já sabia que provavelmente em breve a gente ia se mudar. Então, eu não sei, eu não quero me alongar muito nisso porque eu já falei sobre isso nos vídeos da época da mudança e tal, mas era uma coisa que a gente já sabia que estava acontecendo, né, que ia acontecer eventualmente no último ano e pouco, e eu acho que isso também fez parte do meu processo de, né, aceitamento mental de que a gente ia se mudar. E foi uma das coisas que eu comecei a ver uma grande desvantagem na vida de Londres, Zona 1, centro de Londres, em comparação com uma vida mais estilo americano. Porque realmente, assim, esse último inverno em Londres foi torturante, porque era frio, chuva, Oliver no carrinho, Isabela no patinete, de mão dada, eu não conseguia segurar guarda-chuva, e mochila com laptop da empresa, e bota, e bolsa, e assim, todos os dias era um caos, sabe? Isso estava me deixando com muito rancor da vida londrina. E então assim, quando a gente chegou aqui, comecei a dirigir, tirei minha carteira de motorista de novo e tal, foi um alívio, porque por esse lado, né, esse lado de dia a dia, de conseguir fazer as coisas, sabe, com 2 filhos pequenos, de repente ficou super fácil. Mas eu achei que essa ia ser a minha principal dificuldade, que eu ia ter muito, assim, uma dificuldade de tipo, acabou o leite, espera aí, deixa eu colocar meu sapato, vou ali na lojinha da esquina e compro. Porque eu sempre cresci numa cidade grande, eu sempre morei, assim, não que Denver não seja uma cidade grande, mas principalmente agora, depois que a gente se mudou pra nossa casa, a gente tá num condomínio e morando, assim, nos suburbs, né? A gente não tá morando no centro de Denver, a gente tá fora do centro de Denver. Não é longe, é, sei lá, 20 minutos de carro, mas não é assim, não tá mais naquela vida de tipo, vou ali na esquina e resolvo tudo. Não, você consegue ir na esquina. E realmente, o supermercado é 3 minutos de carro, mas você não consegue ir andando, porque a vida aqui nos arredores das cidades grandes dos Estados Unidos, né, essa vida de subúrbio americano, nos condomínios, nas casas e tal, não é uma vida feita para resolver coisas a pé. Você consegue andar a pé, tem trilha de caminhada, tem trilha de bicicleta, o seu mercado é pertinho. Mas para você chegar no seu mercado, você tem que atravessar uma avenida de tipo 8 pistas e não tem sinal de trânsito para pedestre, então você não consegue, você tem que pegar o carro. E eu achei que isso realmente ia ser uma dificuldade para mim, que eu ia ter assim, aquele bloqueio mental de que simplesmente não posso sair de casa para resolver uma coisa, tem que pegar carro, estacionar, nananã. Porém, uma coisa que como eu nunca tinha morado aqui, nunca tinha dirigido aqui, uma coisa que eu me dei conta é que a vida aqui, ela é feita para ter carro. Então, o carro, ele só facilita, ele não atrapalha.
eu tinha muito conceito de tipo, carro no Rio de Janeiro, na Zona Sul, no centro, é um estorvo da vida, porque é um custo, tá sempre com engarrafamento, você não consegue estacionar em lugar nenhum, nunca tem estacionamento, você estaciona na rua, é apertado, é trânsito, você vai no shopping, você paga, sei lá, 20, 30 reais de estacionamento no shopping quando tem vaga, para lá no andar não sei o que, do outro lado. E Londres, então, nossa, carro na Europa nem se fala, tipo, mesma coisa, né? Onde você vai estacionar, os custos de ter um carro em Londres, assim, eu conheço muita gente que mora no centro de Londres e que tem carro e tal, mas que também não usa assim, mas e se eu quiser viajar no fim de semana? Cara, pega um trem, aluga um carro, sabe, não compensa o gasto de ter que comprar um carro, de ter que pagar seguro, gasolina, ter que pagar congestion charge para quem mora no centro de Londres. Então, assim, a conta nunca fechou, eu não conseguia ver uma vantagem de ter carro em Londres, porque mesmo, mas como é que faz compras? Se eu for de carro em Londres, onde eu morava, se eu for de carro no mercado, não tem estacionamento. Eu vou acabar estacionando 2, 3 quarteirões longe do supermercado. Vou ter que andar na chuva pro supermercado. Vou encher o carrinho, vou ter que carregar aquelas sacolas pro carro, depois levar para casa, enfim, não vale a pena. Já aqui, a vida é feita para ter carro, assim, é incrível o tanto que tudo é facilitado. Tudo tem drive-thru. Então você vai no banco, você quer sacar dinheiro, o banco, na lateral, você só passa. O caixa eletrônico, sabe assim, drive-thru do McDonald's, você passa perto do botão, fala, oi, eu quero um Big Mac, uma Coca Zero, não sei o quê. Pra sacar banco é igual, farmácia é igual, supermercado você pode comprar online, eles entregam em casa, você pode ir no supermercado. Ou então, muitos supermercados aqui têm um esquema de click and collect, então você compra online, eu compro por telefone e falo, olha, eu tô saindo do trabalho às 6, então vou estar aí às 6h15, você chega assim na lateral do supermercado e fala, oi, meu nome é Adriana, meu código é 1234. Eles vêm, você abre, você não precisa nem sair. Você abre a mala do carro, alguém vem, coloca todas as compras na mala do seu carro pra você não precisa tirar as crianças do carrinho, você não precisa sair do carro, você não precisa fazer nada. Na volta eles vêm, te dão uma nota, você assina, dirige e volta pra casa. As casas têm garagem espaçosa, nossa casa tem espaço para 3 carros, então os nossos 2 carros estão ali super confortavelmente. Assim, tudo, ainda não teve uma situação aqui que eu fiquei assim, mas tem que ter, sabe, tem que pegar carro. Não, todos os lugares que você vai, mesmo os que não tem, né, o esquema de pegar, de pick-up, ou então de drive-thru, todos os lugares que você vai tem estacionamento. Você não paga estacionamento para lugar nenhum. Shopping não paga estacionamento. O aeroporto paga estacionamento. Mas shopping não paga estacionamento, aqueles shoppingzinhos a céu aberto, que aqui em Denver tem muito, não paga estacionamento. Sempre tem vaga na porta das lojas, sempre. Eu acho que o único lugar que geralmente eu tenho que estacionar um pouquinho mais longe é no Costco, que é aquele supermercado que vende tudo atacado, sabe? Mas de resto, assim, ter um carro ainda não me atrapalhou em nada. Muito pelo contrário, tem facilitado muito, assim, o dia a dia, aquela rotina de manhã, sabe, de sair de casa, de pentei o cabelo, Isabela acaba de comer seu, não sei, o café da manhã e pego o Oliver, não sei o que, não tem aquela correria mais sair de casa, sabe, porque eu já arrumo tudo cedo, mochilas, lancheiras, o que quer que tenha que levar já tá dentro do carro, pego o Oliver, coloca na cadeirinha dele, a Isabela já consegue sentar na cadeirinha dela sozinha, só chego lá e tipo, né, fecho tudo, entro no carro, dou marcha ré e vou, sabe? Então, a gente também, nós dois temos trabalhado muito de casa, então a gente também não tem lidado com o dia a dia de ter que dirigir de carro para downtown Denver, estacionar e tal. Então, assim, por esse lado, ter um carro aqui agora tem sido só maravilha. Pode ser que com o tempo eu reclame, se eu trocar de emprego, se eu pegar um projeto que eu precise mais depender de carro no dia a dia, pode ser que isso mude. Assim como eu amava não ter carro em Londres e um dia isso também mudou porque as necessidades da família mudaram, então eu comecei a sentir falta, né? Tudo na vida evolve, muda. No momento, assim, nesse aspecto eu me sinto muito adaptada, pode ser que mude, mas por enquanto o carro só trouxe vantagens. Gente, tô falando muito, eu achei que eu tinha só 4 perguntas e que não ia ter assunto para o vídeo, tava enganada. Outra pergunta, essa eu vou tentar ser
curta e grossa e sucinta. Outra pergunta e assim, comentários que eu tenho recebido muito sempre que eu mostro alguma coisa na casa é: mas como você vai dar conta de limpar essa casa sozinha? Adri, tô preocupada com você. Gente, não é a primeira vez que eu falo disso aqui no canal, no Instagram, no blog. A casa não é minha, a casa é da família. A responsabilidade de cuidar, de limpar, de decorar, de escolher, de cuidar, de organizar, de administrar, não é só minha. Então, pra quem acha que eu tô ali, sabe, me escravizando, esfregando aquele chão, gente, a minha casa é tudo dividido. Eu e meu marido cuidamos da casa juntos. Eu não moro naquela casa sozinha. Esse fim de semana a gente teve que fazer uma faxinona por causa da obra, de sujeira. Ele aspirou a casa toda e depois eu vim com um mop, passei o mop no chão todo, limpei tudo. Cozinha sim, cozinha grande, meu Deus, 2 ilhas, como é que limpa, não sei o que. Igual como sempre foi. Quem cozinha, o outro limpa. Então, os dias que eu cozinho, o Aaron vai lá, limpa tudo, limpa o fogão, limpa o micro-ondas, limpa todas as bancadas, limpa a cadeirinha das crianças. Quando ele cozinha, eu vou lá com sprayzinho, pano, limpo tudo, passo um mop rapidinho no chão e a gente vai mantendo. E assim, trabalho em equipe. Eu não moro sozinha naquela casa, não moro naquela casa sozinha. Ele não mora naquela casa sozinho. A responsabilidade não é só de um ou do outro. É dos dois, como sempre foi. Ainda não temos faxina fixa, justamente porque a gente ainda tá, né, a gente tá morando nessa casa há menos de um mês, gente, calma. Então, e ainda tá naquele esquema de mudança, de sujeira de obra, sem rotina, alguns dias as crianças estão em casa, outros dias não. Então já tivemos ajuda profissional com a limpeza umas 2 vezes nessas 3 semanas, mas por enquanto tem sido a gente. E assim que as coisas, né, voltarem ao normal e acabar a obra lá pro final de julho, aí a gente volta num esquema de ter faxina uma vez por semana, semana sim, semana não, depende. Mas essa casa, eu acho que eu falei sobre isso no vlog que eu postei sobre a construção, né, o estilo de construção da casa. E a casa, que apesar de ser muito grande, como é uma construção nova, ela tem várias, assim, eficiências verdes, sabe? E uma das coisas que essa casa tem, que foi, assim, definitivamente um ponto positivo na nossa escolha, é que ela tem um sistema de filtragem de ar e sistema de vácuo no ar, que é um processo de autolimpeza. Então, tipo, minha mãe que mora no Rio de Janeiro e, né, tá acostumada com ter empregada todo dia e aquele pó preto, sabe? Que quem mora na zona sul do Rio vai entender, que fica aquele pó preto de ônibus, de maresia, de praia, tá sempre, tipo, você precisa limpar a casa todo dia. Aqui, ela já tá aqui, o quê? 1 semana e meia, e ela fica assim, eu não acredito que não tem pó nos móveis, tipo, pó, mesmo com obra, o chão fica sujo, onde os pedreiros andam e tal, mas assim, não acumula pó nas coisas, sabe? Justamente porque a casa é muito bem vedada, tá sempre tudo fechado, a gente não tem muito costume, apesar do calor, aqui não se tem muito costume de deixar tudo aberto o dia inteiro, porque tem ar-condicionado central no verão, tem aquecimento central no inverno. Então assim, a gente abre a janela para ventilar um ar, para as crianças entrarem e saírem no jardim. A casa não fica aberta, sabe? Então, mesmo com muita obra em volta, nas casas, assim, no fundo da nossa casa, tem 3 casas sendo construídas, assim, do chão, mais a obra lá embaixo, mais as obras na cozinha. Então, mesmo assim, a casa não fica suja, sabe? Não acumula aquela sujeira que a gente vê no Brasil. E mesmo em Londres não era assim. Mas essa casa realmente, nesse sentido, ela é mais eficiente. Então, eu também tenho sentido menos necessidade de uma limpeza constante, sabe? De tipo, todo dia tenho que faxinar a casa. Meu Deus, hoje eu ainda não limpei banheiro. Isso não me pertence. Eu não sou assim. Se o banheiro ficou sujo 2, 3 dias, gente, paciência, tô vivendo a minha vida, eu limpo o meu lado do banheiro, meu marido limpa o lado dele do banheiro, eu arrumo meu closet, ele arruma o closet dele, eu continuo lavando a minha roupa, ele continua lavando a roupa dele, a gente continua dividindo as coisas das crianças e dividindo todo o resto da casa. Então, não sofram por mim, porque a casa é grande, achando que eu vou ter que me escravizar, esfregando aquele chão, assim, com cotonete, pra ficar tudo perfeitamente imaculado, porque a vida não é assim. Ai, tô atrasada, só tem mais 5 minutos, bem rápido, pra finalizar o vídeo.
Mas a última pergunta que eu tenho recebido muito é sobre o processo da compra da casa, como é que está sendo a nossa organização das finanças e tal, porque isso é, né, outro assunto que eu já tinha falado, já tinha feito vídeos. Então eu vou deixar linkado aqui agora no final, quando acabar esse vídeo. Então assistam até o final, vocês vão ver os links sobre, né, outros vídeos que eu já fiz sobre nossos esquemas de cuidado, de limpezas da casa e mesma coisa sobre finanças. E aí depois eu faço um vídeo mais atualizado do que mudou, o que não mudou e como é que a gente se organizou para conseguir comprar casa, comprar carro, comprar móveis, fazer obras e todas essas coisas. Mas seria um vídeo muito longo e, de certa maneira, essa parte de finanças, por enquanto, tem sido muito na base da exceção, porque óbvio que você não compra uma casa todos os dias, você não mobilia uma casa inteira todos os dias, você não faz obra todos os dias. Então, teve todo um processo, né, ao longo dos anos de juntar dinheiro, de investimento e tal, e esse processo continua, porque a gente ainda, né, ainda estamos tirando dinheiro de investimento para saber que tem que pagar o pedreiro no dia X da obra do porão, naranã. Então é um processo que ainda não acabou, a gente não terminou de comprar todos os móveis, ainda, né, uma coisa que a gente está indo pouco a pouco. E justamente por causa disso, a nossa organização de finanças do dia a dia ainda não voltou ao normal, porque a gente ainda está tendo muitas despesas fora do normal. Então já estamos nos organizando mais ou menos do jeito que a gente se organizava desde sempre, desde que a gente começou a morar junto há 11 anos e poucos atrás. E então eu tenho minha conta, que é onde eu recebo meu salário, eu tenho minha poupança, que é onde eu junto meu dinheiro, ele tem a conta dele, a poupança dele, e temos uma conta conjunta com uma poupança conjunta, e é nessa conta conjunta que saem todos os gastos, né? Cada um de nós contribui uma parte proporcional, e é dali que saem os gastos de supermercado, creche do Oliver, pagamento da babá, pagamento de limpeza, enfim, né? Contas, internet, conta de luz, conta de gás, essas coisas. Então nisso tá tudo mais ou menos igual, mas ainda não voltamos a um status quo de administração financeira na nossa casa, porque a gente ainda tá comprando coisas, a gente ainda tá, tipo, pagando obra, comprando carro e aprendendo também qual é o nosso novo normal financeiro. Temos 1 milhão de planilhas de planejamento e de orçamento, e quanto que gasta com isso, quanto que a gente pode gastar com aquilo. Nós dois somos muito organizados financeiramente, isso continua igual, e por enquanto todas as estimativas de gastos e de orçamento que a gente fez na teoria, né, com nossos futuros salários aqui, quanto que a gente pode gastar com casa, quanto que a gente... Por enquanto, assim, nossas planilhas estão exatas. Então, assim, a gente fez os cálculos, as estimativas muito bem feitas. Mas ainda não se realizou totalmente, porque, né, ainda não estamos numa situação normal de dia a dia de gastos de dinheiro por causa disso. Tipo, toda compra do supermercado é um exagero, porque todo dia você resolve fazer uma coisa nova e tipo, ih, meu Deus, não tenho tempero X. Aí você vai no supermercado assim, então, né, já que eu tô aqui, vou aproveitar também, sabe? Você muda para uma casa novinha, uma transferência internacional, você não traz nada, então você tem que começar tudo do zero. Então até mesmo compra no supermercado, tudo acaba virando um exagero, porque em casa não tem nada. Em casa não tem, sabe, não tem estoque. Então a gente acaba também, mesmo no dia a dia, acaba tendo alguns gastos a mais que num futuro bem próximo não vão mais fazer parte do nosso dia a dia. E aí quando acabar a casa e voltar só as obras e comprar móveis, essas coisas, aí, né, a nossa vida financeira também vai voltar ao normal. Mas aí então, né, nos próximos meses, nas próximas semanas, à medida que as coisas forem se estabilizando, aí eu faço um outro vídeo sobre isso, falando só sobre isso e com mais detalhes e respondendo perguntas mais específicas. Mas então, é isso aí. Espero que eu tenha matado um pouquinho da curiosidade. Tentei responder as perguntas mais comuns. Se vocês tiverem outras perguntas em relação à nossa mudança, adaptação, deixa aqui na caixa de comentários e aí eu vou falando um pouco mais sobre isso aos poucos nas próximas semanas, né, sobre a questão financeira. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso e quero falar com isso mais calma, como é que foi a parte do próprio financiamento, né, da casa, o processo de crédito e tal. Então eu vou falar com isso mais calma, mas
num outro vídeo, mas podem deixar outras perguntas. Quando a Isabela voltar para ter, né, para a escola de verdade, que só começa em agosto, o ano letivo aqui da escola nova dela, aí também eu conto mais um pouco sobre isso, atualizando vocês à medida que as coisas vão se adaptando. Eu acho que isso é uma coisa muito que você tem que dar tempo ao tempo. Ninguém se adapta ou não se adapta instantaneamente. Mesmo se eu tivesse chegado aqui de primeira, meu Deus, odiei, o maior erro da nossa vida, com o tempo isso muda também. Então, né, se você tá pensando em passar por um processo parecido, ou se você passou por um processo parecido e não tá se sentindo da mesma maneira que eu descrevi, né, tá achando a adaptação difícil, independente de onde você tá do mundo, de onde você saiu do mundo, não se preocupe, essas coisas levam tempo mesmo. E então é isso. Então, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!